Olá! Você está assistindo ao Programa.py. O Programa é uma atividade do PET, o Programa de Educação Tutorial do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Olá, gente! Bem-vindos à primeira aula do Programa.py, a aula de conceitos básicos. Essa aula foi dividida em dois blocos de assuntos. O primeiro bloco, a gente vai falar sobre o que é um algoritmo, qual é o fluxo básico de um algoritmo, entrada, processamento e saída, o que é uma linguagem de programação, sintaxe e semântica. No segundo bloco, a gente vai falar sobre variáveis, tipos de variáveis, operações aritméticas e comandos de entrada e saída. Lembrando que essa aula é baseada no nosso Colab, que é o material do curso, né? E lá você vai encontrar tanto o texto dessa aula, quanto também exemplos, e aí você vai poder rodar os códigos, etc. Acho que todo mundo, se não tem acesso, deveria ter e deveria procurar esse material, que também é um material muito importante. E aí vamos começar. Basicamente, a primeira pergunta que a gente faz sempre é: o que é um algoritmo, né? É uma palavra em voga, acho que todo mundo, pelo menos, já ouviu falar, e ela tem uma definição muito precisa em computação. A definição que a gente vai dar aqui hoje é uma definição um pouco mais simples, mas que funciona para a gente entender o que é um algoritmo e conseguir seguir. Basicamente, a gente vai definir o algoritmo como uma descrição lógica, precisa e executável de uma sequência finita de ações para realizar uma tarefa. De novo, um algoritmo ele tem que ser uma sequência finita de ações para executar uma tarefa, e essa sequência tem que ser lógica e factível. O exemplo clássico que a gente dá em computação é o de fazer um bolo, né? Fazer um bolo, uma receita de bolo, ela é um algoritmo porque ela cumpre essa definição que a gente deu. Então, numa receita você vai ter um passo a passo que você deve seguir em ordem. Esse passo a passo é factível, ele é lógico e ele gera um resultado, né? Ele resolve uma tarefa que é fazer um bolo. E aí você vai ter, por exemplo, bater claras em neve, misturar gema, acrescentar leite, adicionar as claras em neve e o fermento, despejar a massa em uma forma e assar por 40 minutos, por exemplo. Se você segue esse algoritmo, você, no final das contas, vai ter um bolo. Mas vamos pensar agora quais são os elementos do algoritmo para fazer um bolo e como é que ele se relaciona com os nossos problemas em computação. E aí a gente vai se perguntar, basicamente, qual é o fluxo de um algoritmo? O que ele precisa ter, o que ele precisa devolver? Bom, um algoritmo, e ainda falando de bolo, ele tem uma entrada, que são os ingredientes. Todo algoritmo precisa ter uma entrada. A gente vai pegar essa entrada e vai fazer um processamento, o que no caso do bolo é o preparo da receita. E a gente espera que depois desse processamento a gente gere uma saída, que nesse caso aqui é o próprio bolo. Então, de novo, a gente precisa ter uma entrada, um processamento e uma saída. Basicamente, escrever um algoritmo, antes de escrever um algoritmo, é importante que a gente entenda o problema que a gente quer atacar. E para isso a gente precisa fazer 3 perguntas, e essas perguntas estão bem relacionadas com o slide anterior. As perguntas são: quais dados são necessários, ou seja, qual é a entrada, né? Quais são os ingredientes que a gente vai ter que mexer. Então, esses dados, eles são numéricos, eles são texto, eles são imagens, né? O que a gente precisa de entrada para resolver o nosso problema. Depois, como esses dados devem ser manipulados, então aqui é basicamente o preparo da receita, né? Com esses dados, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma soma, a gente tem que fazer alguma operação aritmética, a gente tem que fazer alguma operação com tabela. Qual é a operação que a gente precisa fazer para ter o resultado que a gente quer? E, finalmente, que resultado que a gente quer, né? No caso do bolo, a gente quer um bolo. No caso de um algoritmo de programação, de computação, o que a gente quer no final? O que a gente espera no final? Então, essas 3 perguntas são realmente fundamentais para a gente entender o que é entrada, né? Quais são os dados de entrada, qual é o processamento que a gente vai ter que fazer e qual é o dado de saída que o algoritmo tem que dar para a gente. E aí, num exemplo um pouco menos confeiteiro, né? Um exemplo mais factível, por exemplo, a gente pode ter como entrada 2 números quaisquer, x e y, pode ser entrada para o nosso algoritmo,
A gente pode fazer um processamento qualquer, então a gente pode fazer uma adição, um x mais y, a gente pode fazer uma subtração, um x menos y, uma divisão, uma multiplicação. E como saída, a gente quer ter o resultado dessas operações, por exemplo. Então a gente quer ter o resultado da adição, o resultado da subtração, da divisão e da multiplicação desses dois números. Isso é um algoritmo. E aí, agora a gente pode pensar, certo, mas o que isso tem a ver com linguagem de programação? Bom, linguagem de programação, e aí mais uma definição que vai ser uma definição mais útil para a gente do que uma definição científica. Uma linguagem de programação, nesse sentido, é o meio que a gente vai usar para escrever algoritmos e especificar para o computador o que a gente quer ao realizar uma tarefa. Então, a linguagem de programação ela vai ser esse meio, né, essa forma da gente se comunicar com o computador para resolver problemas. E aí, nesse sentido, as palavras de uma linguagem de programação vão ser basicamente instruções que a gente vai usar, né, como as instruções de bolo, como o passo a passo de bolo, que a gente vai usar para conversar com o computador, para pedir para ele resolver um problema para a gente. E aí, vocês sabem, né, existem várias linguagens de programação com propósitos distintos, né, talvez centenas ou milhares de linguagens de programação, cada uma delas pensada para resolver um problema específico, algumas pensadas para resolver problemas gerais. E no curso da gente, a gente vai usar Python, né? Porque Python é muito fácil de aprender, assim, vocês vão ver no decorrer do curso que Python é uma linguagem muito tranquila, muito acessível. Ela é uma linguagem bem difundida, talvez a primeira ou a segunda linguagem de programação com mais pessoas trabalhando. E ela também é muito versátil. Você pode construir aplicações em IA, você pode fazer análise de dados, você pode construir aplicações web. Tem uma série de coisas que você pode fazer com Python, então é uma linguagem, do ponto de vista de mercado, assim, muito interessante da gente aprender. Bom, sobre linguagens de programação, tem dois conceitos aí que são fundamentais e que a gente provavelmente no decorrer do curso vai falar bastante, que são os conceitos de sintaxe, que é a forma como as instruções são organizadas, e a semântica, que é o significado, né, o conteúdo dessas instruções. Então, falando primeiro de sintaxe, a sintaxe ela é um conjunto de regras de escrita. A língua portuguesa, por exemplo, ela tem uma sintaxe própria. Então, por exemplo, quando eu coloco a frase "o cachorro correu para o parque", você consegue perceber que essa frase ela é sintaticamente bem escrita. Essa frase não é estranha para a gente. A gente consegue ver que a ordem das palavras, né, tem uma certa lógica. Primeiro vem o sujeito, depois vem o verbo, e depois vem, por exemplo, o complemento para o parque. Agora, se eu escrevo "o correu, ponto, para parque cachorro", né, você consegue perceber que essa frase, por mais que não tenha nenhum erro ortográfico, né, todas as palavras aí estão bem escritas, ela tem problemas sintáticos sérios, né? Então, ela está completamente fora de ordem, o ponto está fora de ordem, está tudo meio esquisito ali. A mesma coisa acontece com linguagens de programação do ponto de vista de sintaxe. As linguagens de programação, elas têm instruções que precisam estar escritas de jeitos muito específicos. Então, por exemplo, se você escreve essa instrução em Python, essa instrução está bem escrita, é a instrução de print. Ela basicamente imprime na tela, ela devolve para a tela essa frase que está aí dentro, que é "Olá, mundo". Então, se você quiser fazer se você quiser imprimir alguma coisa na tela, um texto, nesse caso, você vai usar essa função que já vem na linguagem, que é a função de print. A gente vai entrar em detalhes depois dessas funções, mas aqui é só para você entender o seguinte. Esse é o jeito certo de escrever print. Você escreve print, abre parênteses, coloca o texto dentro, entre aspas, e fecha parênteses. Então, se você escreve a instrução desse jeito, ele vai ser aceito. Se você escreve, por exemplo, sem fechar o parêntese aqui no final, né, ela vai dar um erro de sintaxe. Né? O Python vai dizer, olha, isso aqui é um erro de sintaxe. Para escrever essa instrução, eu esperava que você colocasse print, abre parênteses, aspas, o texto, fecha aspas, fecha parênteses. Então, isso daqui vai gerar um erro de sintaxe. Né? Que é dessa forma, esse conjunto de regras de escrita. Bom, por outro lado, quando a gente está falando de semântica, a gente não está falando exatamente sobre as regras, né, de escrita, mas a gente está falando sobre o significado do que está sendo escrito.
né? A ideia aqui é de que, mesmo que esteja bem escrito, pode não ter sentido ou pode não ter o resultado que a gente espera. Por exemplo, se eu escrevo a frase "o cachorro correu para o parque", de novo, essa frase, como a gente viu antes, está sintaticamente válida e ela é semanticamente válida, porque a gente entende a mensagem. A gente entende que tinha um cachorro, que ele saiu correndo e que ele correu em direção ao parque. Só que se eu escrevo a frase "o cachorro rosa correu adverbialmente para a transfiguração do lugar comum", você pode perceber que essa frase está bem escrita em português. Então, o sujeito está no lugar certo, o verbo está no lugar certo, os predicados estão todos no lugar certo. Só que essa frase não faz o menor sentido, né? Isso acontece, às vezes, com os programas que a gente vai escrever. Então, a gente pode escrever um programa que esteja bem escrito, mas que não produza o resultado ou o significado que a gente quer, e aí a gente tem um erro semântico. Por exemplo, se eu escrevo um programa que faz uma atribuição de 10 dividido por 5 à variável número, e aí você não precisa se desesperar, porque esses conceitos eles vão ser explicados no próximo bloco, mas basicamente o que está acontecendo aqui é, eu tenho uma variável chamada número, e eu estou dizendo que ela recebe, né, o igual aqui, o sinal de atribuição. Então, a variável número, ela vai receber a divisão do número 10 pelo número 5. Então, no fim das contas, a variável número vai ser 2. Esse programa está bem escrito em Python, ele vai lá, ele vai guardar na memória esse resultado na variável número. Só que se eu escrevo número é igual a 10 dividido por 0, esse programa sintaticamente é válido, ele está bem escrito. Só que semanticamente ele não faz sentido, porque não existe na matemática divisão por 0. Então, quando a gente tenta dividir um número por 0, se você tentar fazer isso na calculadora, você vai ver que ela gera um erro também. A gente tem um erro aqui não do jeito com que foi escrito, porque esse comando está bem escrito, né? A gente tem um erro de significado, porque ele vai tentar fazer essa divisão para atribuir na variável número, e isso vai gerar um erro semântico. Então, essa é a sutileza, né, a diferença de um erro sintático, né, quando você escreve errado, para um erro semântico, né, quando você respeita as regras de escrita, mas o que você está escrevendo não faz muito sentido para a linguagem. Outro exemplo possível nesse caso aqui, em que a gente tem uma variável idade e a gente está fazendo uma atribuição a essa variável do texto 20, né, escrito por extenso. Então, a gente está pegando basicamente a variável idade e guardando aqui o texto 20. E a gente tenta fazer um print idade mais 5. Esse programa é sintaticamente válido. Ele está bem escrito, né? Ele respeita as regras de escrita. Só que você vai tentar aqui, nesse comando, você vai tentar somar idade, que é um texto, ao número 5. Isso daqui vai gerar um problema semântico. Não precisa se desesperar, a gente vai ver em detalhes o que é atribuição, o que é variável, mas a ideia que você tem guardada aqui não basta escrever o código do jeito certo, né? Ele tem que estar semanticamente correto também, ele tem que produzir um resultado que faça sentido, né? Não basta só se atentar aos problemas sintáticos de abre parênteses, de pontuação, de colocar maiúsculas e minúsculas nos lugares corretos, mas também do que a gente está manipulando ali dentro do código para produzir sentido. Então, esses conceitos foi só para falar de sintaxe semântica. A gente vai aprofundar na próxima aula. E, por enquanto, é isso, né? A gente encerra aqui esse primeiro bloco. Muito obrigado e até a próxima aula.